E aí, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Eu desejo que você tenha um ótimo dia, que o seu sábado seja repleto de grandes realizações. O vídeo tá um pouquinho diferente, nós estamos de mudança, então tá um pouquinho bagunçado. Mas eu quero compartilhar algo com você rapidinho que aconteceu comigo ontem. E eu senti ardendo no meu coração de compartilhar com você. Que talvez esteja aí do outro lado precisando ouvir uma mensagem de reflexão misturada com motivação, é, com coragem, com ânimo. Eu conversando com um motorista ontem de aplicativo, por algum motivo a gente acabou entrando numa conversa sobre a pandemia e eu relatei para ele um episódio que aconteceu comigo bem no comecinho, faltando um dia faltando um mês praticamente para darem um lockdown. Eu fui dispensado e como muitos sabem, eu tenho família, tenho filho, tenho esposa. E aí, cara, bateu aquele desespero. Porque assim, eu tinha uma certa reserva, eu fiquei 8 meses, praticamente 9 meses, praticamente parado em casa. Metade desse tempo, toda a reserva que nós tínhamos foi embora. Só minha esposa trabalhando, nós praticamente entramos em muitas dívidas. E aí, sabe quando bate aquele sentimento de impotência que você não consegue ir, não consegue fazer, tá tudo ao seu redor, culminando para destruição, para perdição. Basicamente era o que eu estava pensando nisso. E quase que eu entro na depressão, que hoje é tido como o mal do século. E é um negócio muito complicado, porque para quem é pai, para quem é provedor da casa, por assim dizer, claro, graças a Deus que temos as mulheres que de alguma forma nos ajudam, né? Auxiliam um ajudando o outro. Mas se você for olhar humanamente falando só para a questão do homem, cara, foi uma situação terrível. E por muitas vezes naquele momento eu pensei em desistir, mas eu louvo a Deus. Tá, isso é um apego meu. Não tô aqui impondo a minha religião para ninguém, não é esse o objetivo. Eu quero falar o que aconteceu comigo. Eu respeito você que tem uma religião diferente, eu respeito você que tem um pensamento diferente, mas eu quero continuar compartilhando o que aconteceu comigo. Então nossa, foi algo que aconteceu assim e o foco para eu não me desviar, para não dar lugar para essa doença, porque talvez se acontecesse isso, não estaria aqui conversando com você. Foram os meus filhos. Meus filhos são, depois da minha esposa, que Deus me deu, o meu maior tesouro são os meus filhos. Por eles a gente se esforça, se sacrifica, a gente fica sem comer para que eles comam, se for necessário. Então assim, tá chegando praticamente o Dia dos Pais, né? E eu me orgulho muito do pai que eu sou. Eu agradeço pelo pai que eu tenho ainda, né? Não que eu tive, né? Que eu tenho ainda, que ele não tá perto, tá morando no interior, mas eu agradeço a Deus pelo pai que eu tenho, pelos exemplos de pai que eu tenho visto, que tem me feito melhorar como pai. E assim, eu acredito que você tem uma referência, né? Então, naquele momento que eu passei pelo momento da pandemia, meu Deus foi o pai que me direcionou e ainda hoje, em todo momento, ele é. Então, assim, eu não sei qual é a sua referência, mas reflita nisso. Todo dia é dia de pai, todo dia é dia de mãe, mas, claro, tem um dia específico, né, para você refletir, tá bom? Pensa nisso aí, que você tenha um ótimo final de semana. Se essa palavra te alcançou, dá uma curtida aí, me ajuda a compartilhar, eu vou colocar, tem o meu canal também no YouTube, e você me ajuda compartilhando, curtindo, tá bom? Que você tenha um final de semana aí abençoado e bem sucedido, tá bom?